Bora lá, Fiel, ver as últimas informações do Corinthians. O Zé Elias comentando sobre o protesto que está acontecendo lá no Parque São Jorge. Como sempre, Zé Elias foi cirúrgico nas palavras e deu aula de Corinthians aqui no vídeo de hoje. E também vamos falar sobre um reforço que está chegando no ataque do Corinthians. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Corinthians. Zé, mordido também está o torcedor corintiano e protesta nesse momento no Parque São Jorge. Hã? Protesto forte, estou com as imagens aqui, vendo, recebendo aqui. Imagens agora no telão da ESPN. Só espero que os conselheiros que estão no Corinthians, né, que pertencem ao quadro aí do Conselho do Corinthians, tenham coragem de fazer as mudanças necessárias para que não aconteça mais o que aconteceu no Corinthians nos últimos 16 anos. Todos, sem exceção. Aprovar as contas, né? Porque foram 16 anos de contas aprovadas, né, Pascoal? Todas elas. Todas elas. E, coincidência ou não, 5 anos depois aparece um cartão corporativo até com remédio para disfunção erétil, tem um monte de coisas erradas aí. Espero que esses conselheiros entendam esse recado, que o torcedor corintiano tá cansado desse tipo de situação. O Corinthians não é para viver esse momento. O Corinthians tem potencial para se tornar um dos maiores do futebol brasileiro, pela capacidade do seu torcedor, pelo engajamento, pela paixão, por tudo aquilo que representa. Mas assim, pelas notícias não aconteceu nada, né? Existe esse protesto. Começou às 7 minutos, começou às 19h10 efetivamente, por causa, lógico, do 1910, ano de fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem o protesto, pelo que nós estamos vendo, é um protesto pacífico, mas com mensagens muito fortes. E apenas do lado de fora, porque o Clube Social hoje não foi aberto, está fechado. Sim. Não, mas foi mensagem... aberto, mas a essa hora, 7 da noite, já está fechado. Mas a mensagem foi dada, né? A mensagem foi dada. Espero que essas pessoas possam entender, especialmente os conselheiros que durante 16 anos aprovaram tudo isso que vinha acontecendo no Corinthians. Que eles possam entender o recado e que mude, né? Mude, que as pessoas entendam o tamanho e a grandeza do Corinthians, para que não aconteça. Real, é muita coisa. Eu espero que as pessoas continuem, né? Tuminha, você que é o presidente, que é meu amigo de coração, por favor, faça aí um pente fino nessas últimas... O Tuma está sendo questionado também, porque os torcedores dizem que ele demora muito, em alguns casos, para levar o processo ao Conselho Deliberativo. Por favor, também está sendo cobrado o Tuma. Passe o pente fino aí nesses últimos 16 anos, para que o torcedor corintiano entenda o porquê que o Corinthians está assim. Pascoal, e ontem na Neoquímica Arena, como é que foi o Corinthians que levou um ponto do jogo contra na abertura da rodada, líder Cruzeiro? Bom, o Corinthians quase atingiu o placar que eu tinha falado aqui, né? Aliás, o Corinthians ficou mais perto de fazer o gol do que o Cruzeiro, né? As duas últimas bolas, a cabeçada do zagueiro do Gustavo, que tira em cima da linha, não lembro o jogador do Cruzeiro que tira em cima da linha. O Vijalba. E o chute do Memphis, que o Cássio faz uma defesa espetacular, eu acho que mostra bem o que é. A respeito dessa manifestação, o Corinthians só não acaba porque tem a torcida. O Corinthians é diferente, porque o Corinthians é a torcida que tem um time. Não é o time que tem uma torcida. A diferença é que é o torcedor do Corinthians que tem um time. Então eles carregam o time. Não se importa, a torcida vai dar jeito nisso. O Memphis, se tivesse um pouquinho mais de perna, ele chegaria nessa bola, né? Mas é que às vezes falta um pouquinho de condicionamento físico, né? Nessa faltou. A bola do André foi sensacional, hein, gente? Jogou bem o André, né? O Fabrício Bruno chega e toma a bola dele, saiu atrás e chegou na frente. Se ele tivesse um pouquinho mais de condicionamento físico, ele chegaria nessa bola, e ele sabe disso, né? Que o time do Cruzeiro jogou o quê? 10, 15 minutos no primeiro tempo. Depois o Cruzeiro não teve mais nenhuma grande possibilidade durante o jogo. O Corinthians foi atrapalhando o jogo do Cruzeiro de uma forma geral. O Corinthians, com a posição do meio-campo, com os jogadores pegando firme no meio-campo, inviabilizou o Corinthians as jogadas do Cruzeiro, né? Marcou os jogadores que tinha que marcar no meio-campo, a bola não saía, não chegava. O Cruzeiro se limitava a isso, chutar de longa distância, bater no gol para tentar alguma coisa. E o Cassião?
O Cássio fez uma defesa monumental, né? Essa é a bola que é uma defesa espetacular que ele faz. Essa é molezinha, vai. Essa é a molezinha. Aquela penúltima do lance, porque eu classifico aquela como a penúltima bola. Ele vai buscar de uma forma assim, impressionante. É goleiro nível de seleção. É por isso que ele foi o que ele foi no Corinthians, gente. Tá sequinho, hein, Pascoal? Ele tá sequinho, Tá bem. O Corinthians fez um grande jogo? Não. O Cruzeiro fez um grande jogo? Também não. O jogo ainda, em alguns momentos, foi meio que sonolento. Foi um grande jogo. Foi um meio que sonolento o jogo. O Corinthians não foi. Pela escalação, né? É esse lance que o Pascoal falou. Olha isso aí, ó. Essa é uma defesa sensacional. Pela escalação do Charles no lugar do Carrijo, a intenção era transformar o jogo num jogo mais físico, né? O Carrijo entrou no segundo tempo, entrou mal também. E aí vem a bola que foi salva em cima da linha lá. Djalma. A bola já tinha passado pelo Cássio. E o Djalma tirou essa bola praticamente em cima da linha. Quase acontece o placar que você previu. Quase que nos dois últimos lances da partida. Quase não é. Eu acho que o Cruzeiro joga mais do que jogou. Acho que a justificativa do treinador do Jardim a respeito do... o time não se adaptou às condições do gramado. Poxa, o melhor ele gramado... elogiou o gramado, né? Ele falou, o gramado excelente. Homenagem bonita. É mais rápido e tal. Os meus jogadores não estão acostumados com um gramado tão bom. Mas vou falar pra você. Pra mim, o Corinthians fez um jogo razoável. Tem que melhorar muito para conseguir alguma coisa melhor dentro do campeonato. Tem que evoluir. O time não está evoluindo. O time do Corinthians, com o Dorival Júnior, não joga tão bem quanto o time da família Dias. O time da família Dias jogava melhor que o time do Dorival. É uma crítica ao Dorival. Não é porque ele é meu amigo que eu vou deixar de criticar. O time não está jogando bem. Tem um zilhão de problemas. Um monumento de problemas. Uma estátua da liberdade de problemas. O obelisco do Ibirapuera de problemas. Tem. Ele deu uma reforçada ontem de novo. Eu não sei se é o trecho que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Pedindo reforço. Pedindo os 4 reforços prometidos quando ele fechou com o Corinthians. Mas o presidente que prometeu para ele não está lá. O dinheiro que era para ter não tem. E vai tirar de onde? Me explica. Eu queria ter uma solução para esse caso, mas eu não tenho. Ontem o banco do Corinthians era Carrijo que entrou, Romero, o Ferrari, o Kaique Ferrari, aí o Felipe Longo, Fabrício Anguilleri, Félix Torres, João Pedro Tocha, Léo Maná, Bahia... Choca, não é Tocha, Choca. Eu falei Choca? Eu falei Tocha. Choca. Falei Tocha? Não. Choca. Rayan Gustavo, Héctor Hernanes e Guinegão. Precisa de reforço. Precisa. Mas vai tirar de onde, José? Já tá nos três... Aí lembra da manifestação lá, Pascoal? Os caras poderiam dar a resposta. Os caras que estão nas faixas. Zé, o Corinthians, para não ter o transferban, pagou o mínimo do mínimo. Era para pagar 750 pro Cuiabá, pagou 150. O presidente do Cuiabá tá cuspindo marimbondo. Pagou o mínimo do mínimo para não ter o transferban nacional. Porque é na Junta de Conciliação Nacional. Então o negócio não tá para contratar, Zé. Não tem de onde tirar. É vender o almoço para comprar janta, vender a janta para comprar o almoço. E assim é que os caras vão fazendo lá. O torcedor tem todo o direito de protestar. Todo o direito. Não, porque o Corinthians não pode estar nesse momento. Não poderia estar vivendo o que está vivendo. O segundo time de maior arrecadação do país não poderia estar passando por que está passando. O Corinthians está adiantando o dinheiro do ano que vem. E aí vai chegar no ano que vem e não vai ter dinheiro. Vai ter que adiantar do outro ano. E essa bola de neve vai continuar crescendo. Ano de 2027. Assim, eu lamento muito. Tá na agulha o Dorival, Fabrício? Tanta coisa errada. Demais. Tem muita coisa errada. Não dá para consertar de uma vez. 277 milhões. Só para empresários de futebol. 277 milhões. Só para empresários. Vamos ver o Dorival Júnior falar a respeito da pressão que ele vem sofrendo no cargo de treinador do Corinthians. Fala, Dorival. Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Eu sou muito sincero com vocês. Eu vim para cá, acertei o meu contrato com o presidente, juntamente com o Fabinho. Pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de 4 elementos. Não vou aqui falar sobre posições.
mas eu precisava de 4 elementos vendo a equipe do Corinthians. Eu tenho a paciência e o entendimento e muito respeito com o torcedor do Corinthians. As minhas equipes sempre foram equipes que jogaram, que criaram, que fizeram muitos gols e que alcançaram grandes resultados. Graças a Deus na minha vida eu sempre fiz isso. Pressão só é pressionado quem tem condições de dar retorno. Não é pressionado aquele que não tenha potencial e qualidades para poder dar retorno dentro do seu trabalho. Por isso eu fico muito satisfeito de ser pressionado em algum instante, em algum momento, mesmo entendendo que talvez se as pessoas conhecessem o nosso dia a dia, aquilo que está sendo feito dentro do clube, talvez não tivessem essa mesma ideia ou essa mesma impressão estando de fora da situação. Eu vou continuar entregando o máximo possível, dentro das minhas condições. Falarem, vão falar sempre, ganhando ou perdendo, nós sempre estaremos expostos. Queridozinho, que sequência do Dorival, hein? Sai da seleção brasileira, onde a pressão é imensa, e vai para um Corinthians calminho. E o Corinthians tem repercussão de nível seleção. Sim. Pior, porque é todo dia, né? E assim, e tem jogo toda hora, né? Seleções de vez em quando. Eu acho que assim, ele está correto dizer que só é pressionado quem tem para oferecer algo, só que se junta isso à paixão, porque o torcedor às vezes sabe que o time dele não é o favorito para ser campeão, mas essa paixão faz ele acreditar que pode ser. Então pressiona, às vezes um pouco exagerado. Acho que essa pressão que está sendo feita lá nesse instante, essa é correta. Sem violência, mas... Do jeito que a gente viu, perfeito. Sem violência e cobrando toda uma gestão, não só atual, mas que passou por lá e deixou o Corinthians como está. Com essas dívidas imensas, que não proporciona fazer grandes contratações para montar um time que dê ao treinador a possibilidade de brigar por título. Agora, o jogo que o Corinthians fez ontem não é brilhante, mas competiu. O problema do Corinthians foi o jogo contra o São Paulo, que ali tomou 2-0 e não teve reação, não teve aquela coisa da raça corintiana, isso que deixou esse torcedor triste. Ontem eu não vim ficar vaiando o time não, porque jogou contra um time que é líder do campeonato. Eu até falei, era líder antes de começar a rodada, permanece líder em pontos ganhos, tem um ponto a mais que o Flamengo, 34-33, só tem um jogo a mais do que o Flamengo. Estatística, um pouquinho mais de posse de bola pro Cruzeiro, normal, que tá muito mais encaixado o time, finalizou um pouco mais, mas o Corinthians competiu, jogou de igual para igual, mesmo tendo muito menos opções que o treinador do Cruzeiro. Garro fez vê os jogadores do Cruzeiro. Um bom jogo. Vê os jogadores do Cruzeiro que não tinha jogado mal contra o São Paulo. Não, fez um bom jogo ontem. Entra com um time bom e as substituições são de jogadores para O Garro tá fora do jogo contra o Botafogo, é isso? Tomou amarelo por reclamação. Fora do jogo contra o Botafogo no final de semana, no Rio de Janeiro. Aí você vê no Cruzeiro... Martins também suspenso. Sai o atacante, que é o artilheiro, que tá todo mundo elogiando muito, entrou o Gabigol. Victor Sá, ex-Botafogo, 31 anos, pertence ao Krasnodar da Rússia. Ele está vindo para o Corinthians. Teve um perfil aí, um jornal, não sei de onde, que cravou que ele vai ser jogador do Corinthians, tá? Eu fui apurar a informação na temperatura certa. O que me falaram é que o Corinthians está em negociação, estágio inicial. Aliás, o Victor Sá já estava na mira do Corinthians, né? Antes do Biel, antes do Elinho, enfim, o nome dele já estava lá. O Rony também, né, que esteve nessa lista. Várias contratações não deram certas, né? O Corinthians tentou outros nomes e meio que sobrou o Victor Sá, né, para o Corinthians tentar alguma coisa, tá? A negociação está ocorrendo, a gente vai aguardar, mas as fontes no Corinthians pediram, inclusive, para não falar que está avançado, né? Falou, não, calma, estamos negociando. Então, a informação na temperatura certa para você é essa, né? O Victor Sá negocia, tá? Negocia com o Corinthians, mas ainda não tem nada fechado, pelo menos no que eu apurei, né? Pode fechar a qualquer momento? Pode não dar certo? Pode. Enfim, tudo pode acontecer. É uma negociação, tá? Então, só para você ter uma ideia, ele está no Krasnodar, né, lá do futebol russo, né? Foi contratado em fevereiro de 2024 e tem contrato até o meio de junho de 2026. Duvido muito que o clube libere de graça, tá? O contrato dele é até metade do ano que vem. Acredito que o Corinthians vai pagar uma compensação financeira e deve estar negociando isso, porque a negociação que eu apurei, repito, não está fechada, tá? No Botafogo de 2022 a 2024 foram 94 jogos, 10 gols, tá? Do nosso querido Victor Sá.
Então é isso, né? Ele que acho que teve o seu melhor momento, jogou no Wolfsburgo, né, de 2019-21, 68 jogos, 9 gols e 8 assistências. No Al Jazeera, 28 jogos, 1 gol e 4 assistências. Tem bons números na carreira. Eu ouvi falar que machuca bastante, tá? Enfim, vamos aguardar, né? Vamos falar de Memphis Depay, bastidores exclusivos. Aliás, tem informação que eu considero boa e informação que eu considero um pouquinho mais polêmica. Por exemplo, informação um pouco mais polêmica exclusiva. Não há um racha do elenco com o Memphis Depay. A situação dele, né, não ficou muito boa por conta da troca da camisa 8 lá, a 8 e a 10 com o Garro. A situação dele ficou um pouco complicada também na questão do Ramon Dias, né? A entrevista que ele deu, os jogadores que eram fechados com o Emiliano, mas os caras são muito parceiros do Emiliano, ficaram na bronca com o Memphis. Mas, repito, não chegou a rachar o elenco por causa disso, tá? Mas uma fonte me disse o seguinte: Samir, o elenco não está rachado, mas há muitos jogadores que ignoram o Memphis no dia a dia, não ligam para ele, né? Não fazem questão de ser amigos, de conversar, enfim. Me falaram que entre os atletas do Corinthians ele tem poucos amigos, tá? Lá hoje no elenco. Essa é uma informação de bastidor que eu queria passar para vocês, que às vezes falam que ele fica meio escanteado, meio de canto lá, o Memphis. Não é todo o elenco, claro, mas é uma informação importante. Eu já percebi em alguns jogos que às vezes o Memphis se envolve numa confusão, recebe uma falta, numa discussão e ninguém chega para comprar a briga dele. Já reparei isso em alguns jogos. E existe essa informação, então, que às vezes ele é meio ignorado, tá? Então, vamos lá para essa informação, tá? Conversei com pessoas, ligadas aí aos Gaviões da Fiel, né? Pessoas que estiveram aí, estão, à frente, né? Enfim, fontes que a gente tem lá dentro. E houve realmente, uma conversa entre o Memphis, integrantes dos Gaviões, e vou ler para vocês o que uma fonte passou para mim, tá? Samir, ele falou que nada que estão falando dele por aí está abalando ele, que ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Olha só, ponto 1. O Memphis disse isso no encontro com os Gaviões. Vou repetir. Samir, ele falou que nada que estão falando dele está abalando ele, porque ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Vamos lá, sequência. Ele disse que se depois da Copa, se o Corinthians demonstrar um projeto para conquistas, ele pode continuar, tá certo? Eu perguntei em questão de salário, se ele aceitaria reduzir o salário, porque eu trouxe com exclusividade há 2 semanas que o Corinthians ia propor para ele baixar, o salário, enfim, e aí do salário que ele não falou que, ele não falou nada, tá bom? Então é isso, tá? Uma notícia boa aí pro torcedor corintiano que gosta do Memphis, não quer que o Memphis saia. Ele em contato aí com o pessoal dos Gaviões, tá? Disse que não se abala com tudo que estão falando dele, que ele é muito experiente para se abalar com isso, tá bem focado até a Copa do Mundo e permanecer no Corinthians. Pessoal, o protesto comendo firme lá no Parque São Jorge, cara, é o início, tá? De uma grande revolução, acredito eu, no Corinthians, tá? Agora que realmente foi exposto, as 3 faturas que foram vazadas até agora, foi a puxada de tapete que a gente precisava para realmente começar a desenterrar, abrir essa caixa de Pandora e investigar tudo o que tá acontecendo, cara. Por muito tempo nós não fiscalizamos, eu falo nós, que eu me incluo como, porque quando você tá ganhando título dentro do campo, a parte extra-campo, vai ficando um pouco de lado. Então os diretores, foram fazendo ali, os conselheiros foram fazendo o que achavam melhor, denegrindo, roubando, acabando, engrupindo, fazendo a palavra que você quiser colocar aí, escrupulosa com o nosso Corinthians, cara. Acabando, resumidamente acabando com o nosso Corinthians, aprovando contas. Cara, foi 16 anos de contas aprovadas no Corinthians. Como isso pode acontecer? Como, cara? Quem aprovou essas contas, sabe? Então, acho que é a hora de uma reformulação nos conselheiros do Corinthians, ter uma reformulação estatutária dentro do Parque São Jorge. É a única saída para depois a gente se pensar, cara, numa SAF ou algo do tipo. Colocar uma SAF do jeito que tá lá, os caras vão morder e engrupir o dinheiro da SAF e vai continuar pior ainda do que tá. Mas e aí, o que você acha disso tudo, desse protesto? Você acha que é um começo de uma grande revolução? Ou você acha que é daqueles que vai terminar em pizza? Vamos trocar uma ideia nos comentários aqui, deixa a sua opinião, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as informações do Timão que eu trago aqui a todos os momentos, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!